Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduz. De certeza que quando estiveram a observar o vosso processo ou o processo da vossa organização, fosse apenas para verificar como é que é o funcionamento ou a interação entre as pessoas ou uma Game Walk da vossa organização, que já se aperceberam de algumas coisas, de alguns pormenores que são muito usuais e não pensem que é uma coisa muito vossa, mas não, acontece em todas as organizações, que é o trabalho. O que é o trabalho? Como é que nós entendemos o trabalho? O que é que nós pretendemos do trabalho versus aquilo que o trabalhador entende como trabalho? O que é que eu quero dizer com isto? Existe, pelo menos eu costumo observar isto quando faço as minhas observações, é que existe sempre uma tendência para, quando o trabalhador ou o colaborador nos vê por perto, de começar a trabalhar com mais intensidade, digamos assim. E isto é muito comum. Esta conversa está a surgir porque eu nos últimos tempos estive a fazer algumas análises e tinha que estar parado à frente de uma máquina durante uma hora, cerca de uma hora, e comecei-me a perceber de alguns pequenos pormenores que eu já sabia, já tinha lido isso em alguns livros, já tinha ouvido noutros vídeos de YouTube e assim, mas que reparei que realmente é muito usual, e isto aconteceu não numa máquina, mas em várias. O que é que eu comecei a observar? É que existe a tendência para a pessoa que trabalha na máquina ou que está por perto do sítio onde eu estou a fazer observações, de começar a trabalhar muito ou de sentir que tem que trabalhar muito. E o que eu observei foi que a partir do momento em que eu estava ali, em que a pessoa se apercebia que eu estava a fazer alguma observação, começava a mexer-se muito mais rápido e não parava. Aconteceu inclusive qualquer coisa do género de a pessoa ir do ponto A ao ponto B sem fazer nada, voltar outra vez ao ponto A e andar aqui a fazer deslocações de um lado para o outro e algumas das vezes sem nada feito, sem nada nas mãos, sem transportar nada, sem ir fazer alguma, digamos, tarefa de valor ao outro ponto. Noutras situações em que pegava num material, ia para o ponto, deslocava-se entre pontos, chegava lá, pousava, voltava a pegar no próprio material, voltava a trazer para outro ponto e andava a fazer esse transporte desnecessário de uma peça. E isto eu acredito que seja muito porque as pessoas sentem que quando estão a ser observadas elas têm que mostrar o trabalho. Então deslocam-se. E deslocam-se quando não sabem o que fazer, acabam por inventar um bocadinho. E isto aconteceu numa, duas, três, quatro, conforme eu fui fazendo as máquinas e fui observando que faziam isto. Também outra coisa que pode às vezes acontecer é, quando estamos a observar, as pessoas, mesmo sem se movimentar, a nível de deslocação pedonal, movimentam-se em braços. São capazes de estar com os braços sem parar, de um lado para o outro, subir, descer, pega, deixa, monta, desmonta. Isto é muito usual as pessoas fazerem porque associam realmente o trabalho ao movimento de si própria, ao esforço físico que acarretam. Agora, do meu ponto de vista, o que é que eu entendo como trabalho útil, chamemos assim? Não é que a pessoa se mova muito. Para mim, trabalho útil é ver a máquina a trabalhar. Se eu tiver uma pessoa que se mexe de um lado para o outro, mas que se esqueceu da máquina e não a pôs a trabalhar, eu não estou a produzir nada. Principalmente quando nós trabalhamos com máquinas e é a máquina que produz o valor, temos uma pessoa a trabalhar na máquina que serve para operar e para monitorizar a máquina. Se não estiver a aplicar na realidade valor à peça, não me interessa nada que ela trabalhe. Interessa-me que faça o mínimo para que a máquina trabalhe. E esta é a minha noção de trabalho útil. Não se prende nada com a pessoa está a se movimentar. Eu não importo nada
de ter alguém o dia todo quase parado, desde que ele garanta que a máquina está a ser utilizada, desde que ele me garanta que aquilo que produz valor está a ser aproveitado ao máximo. O que eu não quero é ter alguém a mexer-se muito e a produção zero. O que é que eu costumo dizer? Normalmente é que eu prefiro uma máquina a trabalhar do que uma pessoa a trabalhar. É mais importante para mim uma máquina do que uma pessoa, quando nós falamos em linhas que são máquinas a produzir ou transformar o produto. E é esta diferença entre as nossas visões, ou pelo menos entre a minha visão e da maior parte dos colaboradores, que causa aqui alguma discordância entre os dois setores. Eu não sei quantos de vós já pensaram nisto, mas é uma coisa boa para pensar, que é: eu quero que a pessoa trabalhe e que se mexa muito, ou quero que aquilo que produz valor esteja a trabalhar a tempo inteiro? Outro exemplo que eu costumo dar é no OE. Quando nós medimos o indicador da eficiência da máquina, do alto equipamento, nós temos a tendência, ou não é tendência, existe às vezes aquele pensamento de que nós estamos lá a medir não o equipamento, mas a pessoa. O que não é realidade, porque eu posso ter uma máquina a trabalhar a 100% e a pessoa o dia todo parada, como posso ter uma máquina a trabalhar a zero e a pessoa teve o dia todo ou a ajudar em stocks, ou a fazer limpezas, ou a ajudar no outro trabalho, e mesmo assim, apesar dela ter estado a trabalhar o dia todo, a máquina dela, da equipa, vai ter 0% por ter parada por avaria, por exemplo. Por isso, é que eu digo, o meu importante é ter o OE global da empresa a 100%. É difícil conseguir, provavelmente nunca nenhuma empresa vai conseguir chegar aos 100%, mas aí o seu objetivo é chegar o mais perto possível dos 100% do OE da fábrica global. Não é chegar aos 100% do esforço físico do colaborador. Até porque quanto mais esforço físico o colaborador fizer desnecessário, mais cansado vai estar. No final do trabalho já não vai render tanto como no início, vai diminuir a produtividade, provavelmente a pessoa não vai sentir motivada, vai faltar qualidade de vida às pessoas se elas saírem de uma empresa. E isto é importante de referir: se nós esforçarmos fisicamente o nosso colaborador, e isso também é um dos desperdícios, que é o Moore, se não estou em erro, nós quando nos esforçamos o nosso colaborador, ele vai para casa com dores, vai para casa cansado, não vai aproveitar o tempo que tem livre para estar com os amigos, com a família e com os filhos, porque está cansado ou tem dores musculares. Todas estas pequenas coisas, depois da sobrecarga que nós estamos a criar no colaborador, vai fazer com que ele depois não tenha qualidade de vida no tempo livre, e isso vai afetar, não tenham qualquer dúvida, que vai afetar a motivação e o rendimento do colaborador. A produtividade da fábrica vai descer se nós não tivermos as pessoas felizes, motivadas e com a capacidade para aproveitar o seu tempo livre. Inclusive, nós devemos ter as pessoas a ter tempo livre disponível, que é também para poderem descomprimir do dia de trabalho. E são pequenas coisas que nós temos que começar a controlar e começar a ter. Por isso, vão para junto do vosso processo, seja ele uma máquina, seja ele um escritório em que tem que haver interação entre pessoas ou de documentos. Observem e reparem que se calhar vão ter exatamente as mesmas observações que eu, que há a tendência de se mexer muito e se produzir pouco, quando o ideal será mexer pouco e produzir muito. E comecem a batalhar e comecem a pedir às pessoas para terem mais atenção à máquina e garantirem que a máquina funciona, que o processo está sempre a correr, que não vai parar. Se mexem muito ou pouco, isso não interessa. Às vezes costumo contar aqui algumas histórias, e esta é mais uma delas, que também o Taishion também falou disto nos seus livros, das lições que ele deixou, e que ele observava exatamente o mesmo. Por isso não é algo de agora, já tem muitas dezenas de anos e provavelmente vai continuar a acontecer, porque existe ainda esta tendência de trabalho igual a esforço físico. E não devia ser assim. Eu prefiro ter mais esforço intelectual do que propriamente esforço físico, porque nós devemos sempre olhar para o nosso trabalho e pensar como é que podemos melhorar.
Hoje era assim um vídeo mais pequeno, é só para também vocês terem uma ideia. Eu queria deixar este pensamento, queria alertar que nós devemos ter estes cuidados e estas observações e realmente tentar ver o que é que importa, se é a pessoa mexer-se ou se é produzir valor, e começar a puxar as equipas para começar também a ter esta visão e a perceber que não precisam de se esforçar muito, eles têm que se esforçar o mínimo possível para conseguir o máximo de valor. Isso é que nos importa. Aproveito também para relembrar, este é o episódio número 25. Já vamos com um quarto de centena de episódios realizados do Enquanto Conduzo. Eu decidi comemorar este episódio com uma pequena oferta aos meus colaboradores, a quem assiste aos meus vídeos, ou a quem segue o meu canal, ou mesmo a quem está conectado comigo no LinkedIn. E a minha ideia é fazer um giveaway de 3 livros. São 3 livros interessantes, pelo menos do meu ponto de vista. Eu tive, se não me engano, há 2 ou 3 episódios atrás falámos sobre bibliotecas aconselhadas para quem é agente de mudança, e qualquer um destes 3 livros é um dos livros que eu aconselho a ter na vossa biblioteca. Um deles é o Lean Startup, e o Lean Startup fala-nos um bocadinho da visão do Lean para startups. Tem uma das premissas que eu gosto muito, que é o de falhar muito e falhar cedo. O que ele quer dizer com isto é: devemos errar tudo logo no início, que é para garantir que não vamos falhar no final do projeto quando já investimos muito dinheiro, quando já investimos muito tempo. E isto é uma das coisas principais. Depois, além disso, ele começa aqui a introduzir alguns conceitos que podem ser ligados ao Agile, que é ter um ciclo de feedback, ter interações com o cliente para perceber se é aquilo que ele quer ou se não quer. Pronto, há aqui uma série de coisas, mas é um bom livro. Inclusive foi o meu primeiro livro que eu comprei para a minha biblioteca e gostei bastante. O outro é sobre Scrum, uma dos frameworks do Agile, da gestão ágil, gestão de projetos ágil, e fala sobre a framework que foi escrito pelo desenvolvedor desta framework, e é o Scrum fazer o dobro em metade do tempo. É um livro muito interessante de ler, ajuda-nos principalmente a quem tem que gerir o seu tempo, quem tem que gerir as suas tarefas, pode ter ali algumas dicas que o ajudem, e mesmo a gerir projetos, que nós às vezes temos que gerir aqueles projetos de mudança. Lá tenha muitas dicas de como é que se pode fazer isto de forma mais eficiente e realmente conseguir reduzir o tempo. Um dos casos práticos que ele tem lá está relacionado com um projeto para o exército americano, em que tinha um determinado budget, tinha um espaço temporal. Ele reduziu bastante o budget, o espaço temporal e os requisitos que realmente depois eram necessários. Mas pronto, é um bom livro para ler e para ter. E o terceiro livro é o Nudge, de um Prémio Nobel da Economia. Para quem já viu o vídeo sobre a Biblioteca Aconselhada, eu aconselho a observar alguns dos livros dos Prémios Nobel, da Economia principalmente, porque há muita coisa que está relacionada com a parte comportamental do pensamento humano, e sinceramente eu acho que temos ali muito sumo para nós vermos, para também percebermos como é que a pessoa reage, porque é que as pessoas reagem de certa forma, porque é que as pessoas tomam certas decisões, o que é que afeta a mudança ou o estado mental de uma pessoa quando é posta à frente de uma mudança. Tudo isso está lá escrito. Este livro Nudge é o único que ainda não li dos 3. Eu tenho em casa uma versão para mim, mas trata um bocadinho essa parte da tomada de decisões de pessoas. O que é que pode estar a afetar a tomada de decisões de pessoas. É um bom livro para ter. Quem o leu aconselha, e eu penso, quando leu até ao final do ano, depois também quando ler também posso vos dar aqui algumas dicas. Mas pronto, de qualquer das formas fica esse livro também como giveaway. O giveaway vai ser feito entre aqui o YouTube e o LinkedIn. Vai haver um post que irei partilhar amanhã. Peço desculpa. Que irei partilhar amanhã, sexta-feira. Irá até a sexta-feira seguinte, ou seja, vamos ter uma semana para poder participar, em que vai ser necessário fazer uma partilha de um post e comentário, e ficar habilitado a um dos 3 livros. Vai haver 3 vencedores, não é um vencedor com os 3 livros, não, vai haver 3 vencedores, cada um com o seu livro, para quem enviarei, e
pretendo abrir este giveaway para Portugal e Brasil, pelo menos. Por isso, participem, fiquem atentos e não se esqueçam, amanhã haverá esse giveaway também para premiar aqui um bocado e para comemorar os 25 episódios do canal. Não vou alongar mais, já falei aqui bastante, mas já sabem, se gostaram deixem like, subscrevam, façam as notificações aí ao lado e comentem com opiniões, sugestões ou comentários que vocês queiram deixar sobre o tema, ou sobre o giveaway, ou sobre o canal. Tudo que vocês quiserem podem deixar na caixa de comentários. Agradeço que tenham estado aqui a observar o vídeo. Muito obrigado e espero ver-vos no próximo episódio do Enquanto Conduzo.